então para a segunda parte de sistema endócrino e nessa videoaula nós vamos falar especificamente das gônadas sexuais, né? Os testículos e os ovários. Então, lá na primeira videoaula, a gente falou que dois hormônios da adenohipófise atuam basicamente nos testículos e nos ovários. Quem são? O FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. Aqui estão as principais características que a gente já viu na primeira videoaula. E agora a gente vai rever essas glândulas sexuais, os ovários e os testículos. Quem já assistiu às aulas de sistema reprodutor já viu esse slide, ok? Mas quem não viu, vamos ver agora. Então, as glândulas sexuais, também chamadas de gônadas, no homem são duas, que são os testículos, e na mulher também são duas, que são os ovários. Basicamente, tanto o testículo quanto o ovário têm duas funções. Quais são essas funções? Produzir gameta, célula sexual, e produzir hormônio, ok? Então, no caso do homem, o gameta masculino é o espermatozoide e o principal hormônio produzido é a testosterona, chamado de andrógeno. Na mulher, o gameta feminino é o ovócito 2, que é o mais correto de se falar. Nós já vimos também lá na gametogênese, tá bom? Quem não lembra, quem nunca viu, vai ali no canal e vejam a gametogênese, que é a formação dos gametas, né? Do óvulo e do espermatozoide. Vocês lá verão que a mulher não libera óvulo, mulher libera ovócito 2. Então, o mais correto a se falar é que o gameta feminino é o ovócito 2 e não o óvulo, ok? E o ovário produz dois hormônios principais, o estrógeno e a progesterona. Ok? Aqui dá para ver as figurinhas, os testículos, né, que ficam dentro do saco escrotal. E na mulher, o órgão interno da mulher, aqui estão os ovários, né? Que eles aí ficam pertinho das trompas de falópio, ok? Que é por onde o ovócito vai caminhar e é onde vai acontecer a fecundação. Então, vamos ver o que acontece no homem, ok? Aqui nós temos a hipófise anterior e o hipotálamo, né? O hipotálamo ele vai liberar um hormônio na adenohipófise e vai mandar a adenohipófise produzir e eliminar esses dois hormônios, que é o luteinizante e o folículo estimulante, o LH e o FSH. Esses dois hormônios, como a gente já viu, atuam de modos distintos. E eles vão atuar lá no testículo. Agora, olhem essa figurinha aqui. Se nós fizermos um corte transversal no testículo, nós vamos ver que os testículos, eles têm basicamente agora dois tipos de células. As células de Leydig ou Leydig, tá? E as células de Sertoli, ok? Então, são dois tipos de células que compõem os testículos. As células de Leydig vão ser responsáveis por produzir o hormônio testosterona. E a testosterona, ela vai atuar no desenvolvimento de caracteres sexuais primários e secundários. O que são os primários? O desenvolvimento do órgão, do pênis, tá? E o caractere secundário? A barba, os pelos pubianos, o engrossamento da voz, ok? Nós vamos ver as funções da testosterona no próximo slide. Quando nós temos uma quantidade grande de testosterona no corpo, essa quantidade faz um feedback negativo e avisa o hipotálamo que é para parar de produzir o GnRH, que é esse hormônio, e esse hormônio vai parar de estimular a adenohipófise, ok? Lembra do feedback negativo. Já as células de Sertoli, que também compreendem parte dos testículos, vai ser responsável pela espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. E aqui está resumidamente as funções da testosterona. Queria colocar algumas, né? Não vamos ver todas, que é o reforço do sistema imunológico, ou seja, ajuda, né, o sistema imunológico, tá? Melhora o desempenho sexual, ou seja, isso está atrelado ao aumento da libido, do desejo sexual, tá?
reforça o músculo cardíaco, ajuda no aumento da massa muscular, né? Não é à toa que muitos anabolizantes, né, para o homem ficar fortão, tem testosterona, ok? Combate a fadiga, aumenta o tônus da pele, deixa o homem mais bonito e assim por diante. O que acontece? Acontece que com a idade, ó, aos 25 anos, a produção da testosterona está 100%. Acontece que conforme a idade vai avançando, a produção de testosterona vai diminuindo. Com 60 anos de idade, o homem produz metade da testosterona que ele produzia com 25 anos. Esse período em que há uma redução drástica dos hormônios sexuais masculinos, a gente chama no homem de andropausa. É semelhante à menopausa na mulher, tá? Então, é a fase que nos homens ocorre a queda da produção de hormônios. Então, esse homem pode sentir muito cansaço, pode ter impotência sexual, pode ter mudança no humor, pode se tornar infértil, cair os pelos, né, do corpo, tá? Principalmente nas canelas e assim por diante. E agora a gente vai ver a mulher, como a mulher ela é complicada. Antes de mais nada, para a gente entender, né, o que acontece na mulher, nós temos que entender a anatomia da mulher. Vamos revisar, né? Então, a mulher aqui tem 2 ovários do lado direito e esquerdo. Esses ovários estão próximos às tubas uterinas ou tubas de Fallope, então tem 2, né? E elas se ligam ao útero, né? Que é onde o bebezinho vai ficar para se desenvolver. A fecundação acontece na tuba, na trompa, né? E o bebezinho se desenvolve no útero. Para o bebezinho se desenvolver no útero, ele vai ser fixado na parede do útero. Essa parede do útero é chamada de endométrio, tá? E o bebê, ele só vai conseguir se fixar se a parede do útero estiver grossa de sangue. Imagina que para o bebê se desenvolver, ele precisa estar num colchão bem macio. Esse colchão é o endométrio e a maciez é a quantidade de sangue. Então, durante todo o mês, a mulher se prepara para receber o bebê. Como que ela se prepara? Aumentando a espessura do endométrio. Olha essa figura aqui. Essa aqui, ó, é a parede do endométrio. Então, o que acontece com a parede do útero? Todo mês, essa parede do útero fica grossa. Se a mulher engravida, a parede se mantém grossa para segurar o bebê. Se a mulher não engravida, essa parede descama, né? Que é a menstruação, ok? Então, observe que a menstruação, ela significa que o seu corpo estava preparado para receber o embrião, beleza? Agora, olhe também essa figura aqui, que é o corte transversal do ovário, tá? O ovário, todo mês, vai produzir, vai liberar o gameta feminino, tá? As células que produzem esse gameta feminino são chamadas de folículos. Esses folículos, eles vão se desenvolvendo, vão tornando-se cada vez maiores e vão formando o gameta. Quando essas células, né, elas estão prontas, maduras, ela é chamada de folículo de Graafi. O que é o folículo de Graafi? É a estrutura que tem o gameta e ela está pronta para liberar esse gameta. Quando esse gameta, que é o ovócito 2, ou que a gente chama de óvulo, é liberado, eu chamo esse processo de ovulação, ok? E aí, essa quantidade de célula permanece no ovário e forma o que a gente chama de corpo lúteo, que vai produzir hormônio. Então, vamos estudar isso agora. Essa figura ela é bem didática, tá? Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo. A hipófise anterior, ela vai liberar o hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante. Como o próprio nome diz, o FSH vai atuar nos folículos ovarianos, que são esses folículos pequenininhos, os folículos primários, ok? Lá no ovário. Então, essa figurinha que vocês estão vendo aqui é o ovário.
E aí ele vai atuar nos folículos, ok? O que folículos? São as células que vão produzir o gameta feminino. Esses folículos ovarianos, eles vão ter duas funções. Como eu acabei de falar, vai produzir o ovócito, que é o gameta, e o folículo estimulante, ou o folículo ovariano, vai produzir o estrógeno ou estradiol, é a mesma coisa. Quanto mais estrógeno é produzido, mais amadurece o folículo, porque ele precisa se desenvolver no folículo maduro, no folículo de Graaf. Então, o estrógeno, quando ele é produzido pelo folículo ovariano, ele tem 4 áreas de atuação. A primeira área de atuação é amadurecer o folículo. A segunda área é desenvolver os caracteres sexuais secundários na mulher, como, por exemplo, o desenvolvimento de mamas, a presença dos pelos pubianos, dos pelos axilares, tá? A terceira função, que é muito importante, que cai muito em vestibular, é que ele vai atuar no útero, promovendo o crescimento do endométrio. Lembra que eu falei que o endométrio é o colchãozinho? O estrógeno vai atuar na parede do útero para promover o espessamento dele. Desculpa que meu celular tocou. E aí, o espessamento. Então, olha essa figura aqui, ó. Como a parede do útero, é como se aqui fosse a parede do útero, ok? Então, o estrógeno, ele vai atuar antes da ovulação, antes de liberar o óvulo, tá? Ou seja, ele vai deixar o útero preparado para receber o embrião, o crescimento do endométrio. Isso é chamado de fase proliferativa. E a quarta ação do estrógeno é ir lá na hipófise anterior, por meio do sangue, e a hipófise anterior vai liberar o LH. Então, o estrógeno chega na hipófise anterior e a hipófise anterior libera o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele vai ter duas ações. Vai promover a ovulação. O que é a ovulação? A liberação do ovócito. Tá? Então, veja só. O folículo ovariano produz o ovócito. O LH atua no ovário para liberar o gameta, o ovócito. E o LH vai atuar no corpo lúteo, que eu estou fazendo em amarelo aqui, que é o que resta no ovário. Esse corpo lúteo, que é o que restou no ovário, vai produzir a progesterona. E qual é a função da progesterona? Manter o endométrio grosso, grande para produzir. Então, olha só, o estrógeno atua para amadurecer, para deixar a parede do útero grossa. Mas quem mantém a parede do útero grossa é a progesterona. E aqui, então, o famoso ciclo menstrual da mulher, né? Que aqui sempre a gente faz do dia 1 ao dia 28, né? 28 dias, mas tem mulher que o ciclo é de 30, 32 e assim por diante. Então, qual que é a nossa história? Nós temos um folículo lá no ovário, esse folículo vai amadurecer e vai liberar o ovócito. O que resta lá no ovário é chamado de corpo lúteo. Observe que no momento da ovulação, que está em cinza aqui nesse retângulo, nós temos picos do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante. Então, nós temos picos. Observe ainda que o estrógeno, o pico dele, um dos picos, né, é antes da ovulação. Por quê? Porque vejam que o estrógeno está preparando a parede. Esse laranja meio vermelho é a parede do útero. É o endométrio. E o bebê só vai se fixar no endométrio se a parede estiver grossa. Ok? E aí, essa progesterona, veja a quantidade de progesterona. A progesterona, ela vai estar no seu pico depois que acontecer a ovulação. Por que depois que acontecer a ovulação? Porque se tiver a fecundação, a progesterona tem que manter o endométrio, o colchãozinho macio para o bebê. Essa fase após a ovulação é chamada de fase lútea. Por quê? Por causa da formação do corpo lúteo. Lembrando que é o corpo lúteo que produz a progesterona. A fase antes da ovulação é a fase folicular, onde nós temos a presença dos folículos, ok?
Então, vamos ler aqui. Caso a fecundação não ocorra, os níveis de LH e FSH baixos, então vai baixar o nível de LH e FSH, que é, deixa eu mudar de cor aqui, que é aqui, ó, né? Ele vai mudar, e aí vai ter cada vez níveis mais baixos. Isso, se tem o LH e o FSH baixo, vai cair a progesterona e o estrógeno. E aí, se não tem progesterona e não tem estrógeno, o colchãozinho macio não se mantém. E aí o colchãozinho macio não se mantém, então descama, que é a menstruação. Então observe que a ovulação acontece no meio do ciclo, a liberação, o período fértil que a gente fala. A menstruação acontece no final do ciclo, tá bom? E sem esses dois hormônios, o endométrio não recebe mais suprimento adequado de sangue. Com isso, a camada superficial do útero se solta, sai pela vagina na forma de menstruação. E aqui, acho super incrível essa figurinha aqui de baixo, né? Olha o folículo, né? E o óvulo, o ovócito sendo liberado. Muito lindo, né? E esse folículo aqui, esse vermelho, vai permanecer no ovário, formando o corpo lúteo. Para não me estender muito, eu queria que vocês parassem esse vídeo e observassem os picos, né? Ó, o LH e o FSH, o pico um pouquinho antes da ovulação, esse risco que vocês estão vendo aqui, ó, é a ovulação, ó. Aqui é a fase folicular, aqui é a liberação do ovócito e aqui o corpo lúteo. E a parede do útero, né, do endométrio. Tá? Olha só, aqui começa a menstruação e aí depois que acaba a menstruação começa de novo um novo ciclo. Né? Observe um pico de estrógeno antes, sendo que a progesterona, o pico de progesterona vai ser depois, né? Porque é ela que vai manter o colchãozinho macio. Eu deixei aqui um resumo das principais funções do estrógeno e da progesterona. Queria mais uma vez que vocês se atentassem, né? Que o estrógeno ele é muito importante na fase pré-ovulatória, ou seja, antes de liberar o gameta, porque ele estimula o crescimento da parede do útero no endométrio, tá bom? E enquanto a progesterona prepara o organismo para a gestação. Por quê? Porque ela mantém o endométrio grosso. E assim por diante. A progesterona também participa da origem da placenta, como nós vamos ver. Para não estender, pausa aí e anota as funções. Nós temos, quando a mulher está com suspeita de gravidez e ela quer fazer um exame de sangue, quando ela faz o exame de sangue, ela quer saber a quantidade de HCG, né, que é o beta-HCG, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica, né? É um hormônio que aparece quando a mulher está grávida, tá? Ele é detectado no sangue ou na urina e é produzido pela placenta. Então, se esse hormônio é produzido pela placenta, obviamente eu só tenho a placenta se eu tiver o bebê. Então, a mulher está grávida se der positivo esse hormônio, né? Então, ele é produzido pela placenta. E qual que é a função desse HCG? Ele vai estimular o corpo lúteo lá no ovário. O quê? A continuar produzindo progesterona. Por quê? Porque quando o bebê está sendo implantado, o endométrio precisa estar grosso. Se tem queda no nível de progesterona, o endométrio pode descamar, vai menstruar. Aí a mulher perde o bebê. Por isso que quando a mulher tem um sangramento inicial na gravidez, ela injeta óvulos de progesterona. O que é injetar óvulos de progesterona? São os óvulos que eu coloquei no início da minha gravidez, que é para você, então, manter a quantidade de progesterona para você não abortar o bebê, tá? Então, estimula o corpo lúteo a produzir progesterona. E isso mantém a gravidez, né? E se mantém a gravidez, não menstrua, né? Então, não tem ovulação. O que acontece? Lá na 15ª semana, a placenta já está totalmente formada e ela que passa a produzir a progesterona, tá bom? Então, quando a placenta está totalmente formada, o corpo lúteo para de produzir progesterona e quem produz é a placenta, ok? E aí, então, nós temos o declínio da gonadotrofina coriônica. E nós temos, da mesma forma que nós temos andropausa no homem, nós temos a menopausa
na mulher, né? Então, ocorre por volta de 50 anos de idade, mas a gente pode ter menopausas precoces, aos 40, por exemplo, que é quando nós temos uma suspensão definitiva da menstruação. Então, nós temos, a mulher não menstrua mais, se ela não menstrua mais, ela praticamente não produz mais hormônio, não produz nem progesterona e nem estrógeno, né? E essa época da vida é denominada de climatério. Quais são os sintomas de uma mulher que está entrando em menopausa? Muito calor, né? Fica dando calor. A diminuição da libido, a mulher quase não tem desejo sexual, né? Geralmente pode aumentar o peso, osteoporose, irritabilidade, insônia e muitos outros sintomas. E aqui um resuminho, nossa aula já, né? Eu sei que essa aula é bem extensa, né? E aqui um resuminho, a hipófise liberando FSH e LH e atuando nos ovários e nos testículos, ok? Podem pausar o vídeo para ver. Para não ficar muito extenso depois que acabar, eu resolvi colocar questõezinhas relativas ao ciclo menstrual e as gônadas, né? Porque é algo que cai bastante no vestibular e eu espero que vocês consigam responder. E esse aqui é uma outra. Um beijo e até a próxima videoaula para dar continuidade ao sistema endócrino. Mais uma.